Oi, estamos chegando até vocês com mais uma reunião de célula online. É claro que hoje nós estamos aqui apenas para transmitir o ensino, né? E vocês podem nos conectar e conversar conosco aí através do nosso chat. Mas esse estudo, hoje nós vamos para o estudo 7, né? Do livro Cultura da Honra, de Denis Silk, e estamos já caminhando e logo a próxima semana nós encerramos, será o último, e aí vamos entrar num novo tema para as células, né? Então nós vamos ter aí uma igreja família, será o nosso próximo assunto para os estudos de célula. Inclusive são 16, vai ser um pouquinho longo esse, né? Mais extenso, ok? Então, seja bem-vindo, você pode aí dar o seu like, o seu cumprimento, você pode compartilhar, você pode fazer perguntas, enfim, fique à vontade para conversar conosco, né? É bem assim, não é nada, né, formal, é bem informal. Ney. É um prazer estar com vocês novamente. O estudo hoje é interessante também, não é? E fique ligado, fique antenado, porque esse assunto tem a ver com a nossa convivência, não é? Todos nós passamos por situações de confronto, de desafio para crescer, e isso é importante, crescer da maneira correta. A pastora vai estar ministrando sobre isso, preste atenção, fique ligado, qualquer coisa, coloque aí um comentário, uma pergunta, uma opinião, nós estamos aqui para compartilhar com vocês. E ouvir, né, a sua Isso. opinião aí também, né? Então fica um pouco mais com cara de célula, né, do que só nós dois aqui falando. E hoje nós vamos compartilhar um tema que é o seguinte: confrontando segundo o modelo do reino. Então, nós falamos, né, na semana passada sobre a liberdade, que as pessoas são livres, que Deus nos criou assim, e se Deus nos dá liberdade, nós também precisamos trazer essa cultura do céu para a terra. Agora, não significa que por sermos livres, também não haverá confronto, né? O confronto ele vai existir porque não há cultura da honra sem o uso de um confronto eficaz. Agora a questão é que o confronto seja de acordo com os valores do reino. E eu creio que para alguns, ou talvez para muitos, vai chegar aqui uma novidade, algo assim diferente. E para mim foi, né? Nós estamos revendo aí tudo aquilo que recebemos, né? Como treinamento e dispostos realmente a mudar e a trazer aí novo paradigma e essa cultura então que vem do céu para nós. E nós temos um texto aí em Provérbios 18, versículo 19, numa tradução livre que diz: é mais difícil fazer as pazes com um amigo ofendido do que capturar uma cidade fortificada. As discussões separam os amigos como um portão trancado com barras de ferro. Então veja o que a Bíblia diz a respeito aí de fazer as pazes, né, com uma pessoa ofendida. Não é nada fácil e nós vamos aqui hoje aprender sobre isso. Então é fundamental dentro da cultura da honra que haja o confronto, mas esse confronto, como eu já disse, deve ser segundo o modelo do reino. E por meio de Jesus, todos nós somos filhos de Deus, né? E recebemos a liberdade, recebemos a libertação da escravidão do pecado. E
E então nós precisamos aqui também saber que na liberdade nós somos responsáveis pelo uso do nosso pensamento, das palavras que saem da nossa boca, né, pelo nosso comportamento. A liberdade, ela existe, mas junto com a responsabilidade. Com certeza. Né? Não é uma liberdade sem parâmetros, sem, né, princípios, sem a responsabilidade. Então é isso que nós temos que prestar atenção. Eu fiquei assim um pouco preocupado, porque a gente fala em liberdade, aí às vezes a pessoa... Deixar livre, solto. Sem critérios, sem consequências, sem implicações. E o que o Espírito trouxe ao meu coração é o seguinte: o amor não ofende ninguém, e o amor é exercido com responsabilidade. Porque Deus... E quem ama... Confronta, corrige. É isso. Né? E logo em seguida o Espírito trouxe para mim: o confronto é para promover o crescimento, a maturidade. Né? Agora, como fazer isso é que nós o X da questão. Que nós vamos ver. Então, Gálatas 5, 13 e versículo 16 diz: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de nenhum modo satisfarão os desejos da carne. Agora, aqui é importante fazer a diferenciação, né, a distinção entre espírito e carne. Eu sempre volto às mesmas explicações de que nós somos um ser trino, nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e habitamos aí num corpo, né, um corpo físico. Então, a carne em nós, está na nossa personalidade, que não foi recriada, mas está num processo de restauração. Então, a alma, ela erra, ela falha, né? Ela tem áreas aí aprisionadas que interferem no pensamento, na fala e no comportamento. Então, nós precisamos, a primeira coisa que você precisa estabelecer é a diferença. Quando é a carne que está falando e quando é o seu espírito que está falando. O seu espírito sempre vai falar em linha com a palavra de Deus. Ele sempre vai falar aquilo que Deus se agrada. E a carne, ela é contrária a Deus. O nosso espírito recriado não tem nenhum problema com a cultura do self. Não, nenhum. A carne é que tem. Porque ela gosta de pecar. A carne gosta de transgredir os princípios que Deus estabeleceu para nós, ok? E esses princípios estão na Bíblia. É lá que nós encontramos, né, os princípios que Deus estabeleceu para a nossa vida terrena. E o interessante é que essa necessidade de transformação da nossa alma é por causa desse egoísmo que domina. O egoísmo é a marca registrada da carne. Do pecado, né? Os meus interesses, a minha vontade, do jeito que eu quero, e isso complica nos relacionamentos, né? Por isso que a necessidade dessa transformação. E o sucesso para nós andarmos em liberdade, né, para amar, se resume em andar no Espírito. Agora, esse Espírito aqui é Espírito Santo. Andar segundo a direção do Espírito Santo. Então, ele deve nos guiar, ele deve nos dirigir, né? O Espírito Santo, ele fala conosco e ele não fala contra a Bíblia, a palavra de Deus. Jamais, jamais. Então, o Espírito Santo sempre vai nos levar para mais perto de Deus,
para o caminho da obediência, né? E então nós precisamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo constante, todo o tempo, para que a gente não deixe a carne aflorar. Porque se o Espírito está no controle, a carne não vai estar. Se a carne estiver no controle, nós deixamos o Espírito de lado. Ou um ou outro. E o resultado é diferente. Sim, com resultados totalmente diferentes. Então, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E isso significa, né, seguir a voz do Espírito, seguir a palavra de Deus, né? Ter o temor do Senhor nas nossas vidas. E então nós precisamos aí dar liberdade ao nosso espírito recriado, porque ele é dirigido pelo Espírito Santo, e a carne, ela deve ser silenciada. Ela deve se calar, porque o que ela fala não é bom para nós. Né? E às vezes, por distração, ela está lá falando e você está dando ouvidos. Isso. Quando não devemos fazer isso, né? Uma distração e a gente já expõe aquilo que está lá dentro, né? Exatamente. Gálatas 6:1, Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Né? Então, esse é o conselho de Paulo para nós. Os que são guiados pelo Espírito Santo vão expressar aí os 9 aspectos, né, do fruto do Espírito. Sim. Essa convivência com o Espírito Santo, esse relacionamento com o Espírito Santo, nos faz desenvolver e expressar os 9 aspectos do dom do Espírito Santo, do fruto, aliás, do Espírito Santo na nossa vida, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, é isso que nós devemos frutificar, ok? E quando nós fazemos isso, nós estamos, então, amadurecendo, né? Crescendo. E nós amadurecemos também convivendo com líderes, principalmente líderes maduros, líderes que já expressam no seu caráter essas marcas. Pelo menos não atingiu a perfeição, mas pelo menos isso está em desenvolvimento na personalidade do líder. E todos nós somos chamados para liderar. Sim. Para influenciar outras pessoas. Então nós devemos não apenas falar, nós devemos viver aquilo que nós falamos, ok? Então a prática sempre junto com o conhecimento. Não adianta o conhecimento teórico, precisa que a prática caminhe junto, né? Mas o importante é fixar o ponto, né? Como Paulo disse aqui em Gálatas 6, versículo 1. O propósito é restaurar. Por isso que o processo tem que levar ao amadurecimento. Sim. Porque senão você vai repetir os mesmos erros, né? Uhum. Você não supera as dificuldades. Né? É verdade. E o líder forte é o líder que coloca isso como alvo, como meta. Então, o papel do líder é fazer o confronto, né? Para gerar a mudança, para trazer o resultado aí do crescimento, da maturidade. Mas o líder, ele deve confrontar com brandura, né? Com mansidão. Então, isso que é importante, né? Ter compaixão no coração, não ser uma coisa feita com ira, com raiva, né? Ou com desprezo, não considerando
o ser humano que está ali, né? Aquela pessoa que Deus criou, que Deus ama tanto e que Deus deu liberdade a essa pessoa. E nós temos que trazer, né, a uma reflexão, levar a pessoa a refletir, né, sobre o seu comportamento. Mas isso com brandura, isso com amor, isso com compaixão. É o que realmente nós vamos hoje aqui fixar, né? Exatamente. Que não tem nada a ver com controle, né? Não, sem controle, não é uma questão de ser bem educado, não é uma questão de que você... tá bom, faça o que você quiser, destrua a sua vida, eu não estou nem aí. Não é isso. É você se importar com a pessoa, você amar essa pessoa, demonstrar isso a ela, e quando você faz o confronto, você vai levar a pessoa à reflexão, e principalmente o alvo maior, que é o arrependimento, mas através, né, de uma postura, né, de amor, uma postura de receber, não de recusar. Incluir, não de excluir, tá? Exato. O excluir não entra de maneira nenhuma na questão aí de recuperar uma pessoa ou de confrontar alguém, né? Mas o interessante é que esse processo de restauração é de dentro para fora. Esse é o ponto-chave do processo. É de dentro para fora, porque impor alguma coisa nem sempre quer dizer que lá dentro aconteceu uma mudança. Sim. Né? A pessoa pode adotar um comportamento apenas só para agradar e se ver livre, do confronto. Mas, na verdade, não houve restauração. Um genuíno arrependimento. E o genuíno arrependimento, você sabe que ele aconteceu por mudanças. Isso. O comportamento vai mudar. E o comportamento só muda a partir do momento em que os pensamentos mudam. Aí o resto é consequência. Tem que emoções, mudar pensamento, atitudes. Emoções, e aí vem a atitude, né? Que é consequência do pensamento, da emoção. E a pessoa assim, mais especializada nisso foi o próprio Senhor. Senhor Jesus, isso. A maneira como ele lidava com as pessoas. Verdade. Então, nós temos que ter, assim, bem consciente dentro de nós que confrontar é confrontar para levar a um benefício que permaneça. Pessoa, que vai permanecer, exatamente. Entendeu? Uma mudança que vai permanecer. Então também não podemos deixar no meio do caminho, né? Não. Se não chegou lá, porque é um processo. E esse processo precisa ser acompanhado com muito amor, né? Com muita paciência, com muita mansidão. Né? Então, e sem o desejo de controlar a pessoa. Saiba que você não muda ninguém. Só Deus pode nos mudar. Então não tente controlar a outra pessoa, né? E você pode saber se você é uma pessoa com essa tendência de controlar o outro, fazendo perguntas para você mesmo, né? Sim. Por exemplo, o que acontece com você quando a outra pessoa não permite que você a controle? Como fica qual a sua reação? Seu emocional. Você fica irado? Você interpreta isso como uma desonra? Você encontra uma maneira de se justificar punindo a outra pessoa? Olha aí. Ou isola, sei lá. Gelo, põe no gelo, né? Um sim a qualquer uma dessas perguntas expõe aí o fato de que sim, você tenta controlar, né, as pessoas e se sente muito mal quando não consegue fazer isso. Eu acho que
A primeira reação que nós devemos tomar muito cuidado é alterar o nível da voz. Você está num conflito e, de repente, aquilo sobe e você altera o nível da voz. A gente fala pela voz, fala pelo olhar, pelo gesticular, pelo corpo. Talvez nenhuma palavra, mas basta um olhar. Mas o mais agressivo, o que ofende a outra pessoa diretamente são palavras duras. Aí não deixa margem à dúvida, né? Aí não deixa margem. E se isso acontece comigo, com você, o que nós temos que fazer? Nos arrepender. Arrependimento significa mudança, né? Metanoia, uma mudança que não é momentânea, mas ela é uma mudança constante. Porque toda vez que isso voltar a acontecer, você precisa se questionar. E novamente se decidir, né? Se dispor aí a mudar o comportamento, mudar sua atitude na hora do confronto. E Deus não controla você, não me controla, Ele nos deu liberdade, nos deu livre-arbítrio e você deve se relacionar com as pessoas da mesma maneira. Entende? Então, elas têm a permissão de fazer coisas erradas, nós não vamos poder impedir isso totalmente. Talvez ela não faça em ação, mas lá dentro ela não concordou com você. É igual aquela né, ilustração da mãe, né, na direção e a criança no banco de trás, em pé, né, querendo pôr o rosto para fora, né, da janela do carro, e ela diz: senta, filho, senta. E foi, né, repetindo: senta, senta. E o tom de voz aí vai crescendo, a ira também. Aí o menino sentou e disse: eu sentei por fora, mas por dentro eu estou em pé. Quer dizer, isso não é obediência, isso não é mudança, né? Tomou uma atitude apenas para parar ali o conflito, mas de fato não houve um entendimento, uma mudança interior, né, nessa criança. Então nós precisamos lidar, tratar, né, com diálogo, fazendo perguntas à pessoa, para que venha lá de dentro dela a consciência do seu erro. Porque enquanto ela não concordar que ela está errada, não há tratamento, não há mudança, não há o que possamos fazer. É interessante esse ponto, porque eu tenho ministrado muito sobre isso nas células onde eu estou, né? O processo do Espírito Santo na nossa vida é pela consciência, né? Outros podem enxergar o meu defeito, a minha fragilidade, mas o mais importante é que eu tenho que enxergar isso. Se você não enxergar, não há mudança. Vai continuar repetindo, tropeçando, e não adianta abafar o problema, porque você não resolveu, porque ele vai explodir de novo. Vai. Ali na frente, na frente vai acontecer, e às vezes vai acontecer num momento que não pode, não é? É por isso que Deus, Ele quer uma restauração na minha vida, para que quando eu estiver sozinho, não tiver nenhum líder forte me monitorando, eu vou agir e reagir de uma maneira madura, não é? Agora, se precisar de alguém me monitorando, é porque eu ainda não estou liberto. E não está maduro, né? E não está maduro está aí precisando crescer muito. E saiba que arrependimento, a mudança, a metanoia, é um fato que não é único. Ele é um presente contínuo. Tá? Olha, vai a vida sempre toda. Se arrependendo, é sempre, né, dizendo para o Senhor: Senhor, errei. Concordo com o Senhor, com a sua palavra que eu errei e quero mudar. Me ajuda, Senhor, a não fazer isso mais. Até
que, numa ocasião de tentação, na mesma área, você faz a escolha certa. Olha lá o que o Ataíde colocou. Ter casca de crente e, né, não ser por dentro o que é por fora, né? Então, nós precisamos, sim, ser... A transparência, ela é muito importante, né? As pessoas humildes, elas pedem perdão, né? Elas restauram relacionamentos. Não tem nenhuma dificuldade com isso. Pedem perdão a Deus, pedem perdão às pessoas, falam dos seus erros e das suas fraquezas. Sim. Entende? Não tem nenhum problema com isso. E estão crescendo, vão diminuindo, né? As infrações, elas vão diminuindo até que aquilo não seja mais, vamos dizer, uma tentação. Ou uma prisão, saiu da gaiola. Está livre para não pecar. Livre para não pecar. Livre para não pecar. Exato. Porque a pessoa que peca, e peca sempre, né, naquelas mesmas áreas, ela é escrava do pecado. Ela não é uma pessoa livre. A pessoa livre não está escravizada ao pecado e ela, então, é responsável pelas suas decisões e toma decisões corretas, né? Então, isso deve crescer na nossa vida. Quanto mais decisões corretas, mais nós podemos dizer que somos mais maduros, estamos crescendo, porque já não é mais aquele esforço tão grande, né, para não contar uma mentira, né, para não exagerar um fato. Então isso vai saindo da nossa vida, porque a metanoia, a mudança, né, o arrependimento genuíno, ele acontece todas as vezes que você comete a infração. Todas. E não é ocasião para você dizer para você, tá vendo? Fiz de novo, não tem jeito. Não vou conseguir, não vai dar. Não, você jamais se entrega. Você se levanta e diz, não quero, não aceito mais isso na minha vida. Entende? É uma gerência aí, né? Do seu próprio viver. Eu estou aqui pensando com os meus botões, refletindo sobre a minha própria vida. Eu, por exemplo, eu era viciado em cerveja, né? Eu bebia de manhã, de tarde e de noite, né? Eu não podia ver a cerveja. Cheguei a sair da igreja por causa de cerveja, por causa de bebida, né? Isso é dependência, isso é escravidão. Você só é liberto quando aquilo não está mais dentro de você. Então, não adianta eliminar a tentação. Você não reage mais de acordo com os interesses da carne. Você é livre para dizer, não, eu não quero, eu não sou escravo disso. Não é? E com isso, você pode colocar várias coisas, né? Na área sexual e outras coisas que o mundo oferece. Na área da mágoa, do ressentimento, da ira. Eu não posso ver isso, eu não posso ouvir isso. Nada. O nosso coração é livre para reagir. Meu estupim é curto. Isso. O nosso coração é livre para reagir com compaixão, com paciência, com brandura, com mansidão, com domínio próprio, não é? Porque nós queremos que as pessoas sejam abençoadas. Então a minha liberdade, ela é fundamental nesse processo. Quando nós nos dispomos, né, a mudar, nós temos o ajudador, que é o Espírito Santo. E como? E é tremendo quando você dá o passo e ele vem e tira, né, de dentro de nós aquela fraqueza. É tremendo. Tremendo, isso é um milagre. Você pode olhar para a cerveja, pode olhar, né, quem tem a dependência e não mais te atrair, sabe? Você não ser mais atraído para fofoca, você não ser mais atraído para impureza, sabe? Você ter o domínio próprio.
É o Espírito Santo quem faz isso em nós. Né? E é maravilhoso ser livre do pecado, não ser mais escravo, né? Do pecado, das prisões da nossa alma. Você veja, só para concluir esse parágrafo aqui, Jesus, santo perfeito, convivia com quem? 3 anos e meio convivendo com pessoas cheias de falhas, né, humanas, cheias de erros. E Jesus não os excluiu por isso, conviveu com as pequenezes, né, deles, conviveu com as suas fragilidades. Jesus estava ali liderando, ele estava formando uma equipe, ele sabia que logo partiria e que a obra que ele começou tinha que continuar com esses discípulos. Mas quando eles receberam o empoderamento do Espírito Santo, essas pessoas ainda falharam ali, até na crucificação de Jesus, né? Como Pedro, por exemplo. Sim. Mas Pedro, depois do Pentecoste, foi outra pessoa. Né? Ele mudou completamente, se tornou uma pessoa diferente, mais parecido com Jesus. E o alvo para mim e para você é que nós nos pareçamos mais com Jesus. Então vão chegar discípulos para nós, líderes, cheios de fraquezas, de prisões na alma. Isso. Mas não é porque eu já venci uma boa parte dessas coisas que eu não vou compreender essa pessoa, eu não vou estender a mão, o braço da comunhão para essa pessoa, eu não vou respeitá-la, não, de maneira nenhuma, eu não vou excluir essa pessoa do meu relacionamento, mas eu vou acolher, eu vou me dispor para ajudar essa pessoa, sem controlá-la. Sem exercer domínio sobre ela, respeitando a vontade dela. Porque se ela disser para mim, não quero mudar, eu vou continuar fazendo isso, eu tenho que deixar essa pessoa fazer a escolha dela e seguir o caminho. Não tem como eu obrigá-la a fazer aquilo que eu acho certo. E o desafio é o seguinte: quando a gente vem a Cristo e é empoderado pelo Espírito, Deus não muda a nossa personalidade, Ele simplesmente purifica o nosso coração. Porque no trabalho do evangelismo, da proclamação das boas novas do Senhor, nós vamos nos envolver com vários tipos de pessoas. E eu não posso reagir de maneira inadequada. Sim, elas vão vir como vão vir, né? Eu vou encontrá-las como elas estão. E eu é que tenho que ter maturidade para saber trabalhar isso. Por isso que nós estamos distribuídos em célula, né? Agora não podemos ter as nossas reuniões presenciais. Então as células são grupos pequenos que têm um líder e esse líder está ali responsável, né, pelo crescimento dessas pessoas. Ele está ali para ajudar, para ensinar, para motivar, para ser um exemplo, para orar por essas pessoas, para aconselhar, para que elas possam cada vez experimentar mudanças de dentro para fora. Entende? Essa é o alvo, a meta, né, para a célula. E nós vamos ver agora os objetivos do confronto. Então, né, para quê confrontar? Então, primeiro, o confronto traz o pecado à luz. É claro, quando vamos conversar com alguém que está numa infração, nós já sabemos, chegou ao nosso conhecimento, né, esse tipo de infração. Quer dizer, ou pela própria pessoa, ou o fato veio à tona de alguma forma. A luz amarela acendeu. Acendeu, né? E todo mundo, né, já tem outras pessoas sabendo também. Então, com o espírito de brandura, então nós vamos conversar com essa pessoa, não vamos obrigar, não vamos forçar a fazer qualquer coisa. Nós vamos aqui nos esforçar para mostrar para essa pessoa
aquilo que ela não está vendo. Ela não está vendo o seu erro, ela não está vendo a gravidade do seu erro, a consequência. Né? E então a brandura, ela entra aqui para ajudar a reduzir, né, a ansiedade, o medo e a vergonha, porque quando a pessoa vai estar diante de você, ela já se sente envergonhada, porque ela sabe que o seu padrão de vida é outro, né, que você não concorda com ela. Ela mesmo no seu interior talvez já saiba que está errada, que o que ela fez realmente é errado. Então, o confronto aqui com brandura vai ajudar essa pessoa a olhar para dentro dela e descobrir a razão, né, o porquê que isso está acontecendo. Segundo, objetivos corretos do confronto, né? Então, nós vamos aí apresentar as consequências de uma situação, para ensinar, para fortalecer essa pessoa a fazer a escolha correta, né? Como ela vai lidar com essa situação, né? Não é o líder que vai lidar com o problema dela. Ela mesma vai crescer para lidar com os seus problemas. O líder vai usar um processo de fazer perguntas a essa pessoa. Entende? São essas perguntas que vão exigir que ela reflita para responder. E ao refletir, ela vai conhecer mais profundamente quem ela é, a raiz do problema. Então, o líder precisa chegar na raiz do problema. Não meramente o pecado ali, né? E a consequência que isso gerou. Mas qual foi a raiz? O que levou, o que leva a essa pessoa a praticar esse tipo de pecado? É essa questão que o líder precisa descobrir, né? E como incentivá-la, motivá-la a superar essa deficiência. Exatamente, sempre fazendo isso com honra, né? Com amor, com muito cuidado, com um tom de voz adequado, postura adequada diante dessa pessoa, né? Trazer à tona o que as pessoas se esquecem de si mesmas quando elas falham. Sabe, a pessoa quando falha, geralmente incide mais vezes, né, no mesmo erro. Ela chega para nós e diz assim, olha, não tem jeito, eu fiz de novo. Olha lá, Minoro, é isso mesmo, processo de coaching. Então aqui nós somos coach, né, aqueles que estão mentoreando essas pessoas e através de perguntas nós vamos fazer com que elas sondem o coração, a motivação, o que está por detrás da atitude, do comportamento. Então é sempre perguntar onde está a raiz do problema, né? Onde tudo começou. E aí também temos que lembrar a essas pessoas o que há de bom nelas. Sim. Porque todas as pessoas têm ouro dentro delas. Sim. Todas têm coisas boas. E na hora que elas erram, elas só enxergam o erro e têm autocomiseração, ou elas se condenam, né, se culpam e choram o erro, mas elas não conseguem mais se enxergar como Deus as vê. E é nossa responsabilidade de líderes de levarmos essas pessoas a se enxergarem como Deus as vê, não como elas estão se vendo naquele momento, né? Então aí um lixo, né? Um entulho. Eu tô não tem nada. Eu estou pensando aqui que esse processo de vitimização é uma armadilha que o próprio inimigo traz na nossa vida para manter a gente na lama, no buraco. Deus afundando. Mostra a saída, a solução, a vitória, né? Exatamente. É outra pegada.
E aí mistura aqui, sabe, célula com o profético, né? Às vezes você precisa até mudar o nome da pessoa, trazer, liberar uma palavra profética para ela, fazer ela se enxergar, né? Levá-la a refletir, né? Como Deus a fez, qual o propósito de Deus para a sua vida, os sonhos de Deus para a sua vida e tudo que ela pode ser pelo poder do Espírito Santo, né, dentro dela. Então nós temos que também não fixar apenas no negativo, apenas no erro cometido, né? Mas como essa pessoa pode se tornar, né? Pode vir a ser. Fazer convite a fortalecer o vínculo de relacionamento com alguém. Essa pessoa, ela não pode ficar sozinha. Ela não pode ser abandonada, ela não pode ser excluída. Então, precisa andar perto de alguém, né, que consiga amá-la, que consiga ver o seu potencial, consiga levá-la a se enxergar do ponto de vista de Deus, a sonhar novamente, usar palavras proféticas sobre essa vida, estar ali comprometido, né, para orar por essa pessoa. Então, é um envolvimento, mas com muita responsabilidade, com muito amor, porque, vamos dizer, expulsar a pessoa, né, tirar a pessoa do seu convívio, isso qualquer um faz. Mas abraçar uma pessoa que está atolada no erro, né, para ajudá-la a sair disso, é que faz toda a diferença. E esse é o alvo para todos os líderes de célula em relação aos seus liderados. E os liderados precisam enxergar no líder de célula um líder que ama, um líder que cuida, um líder que restaura, um líder que chega junto ali para essa pessoa alcançar a maturidade. E aqui eu me lembro daquilo que você sempre ensinou a todos nós, né? Você precisa ser encontrável e você tem que estar disponível, né? E além disso, você tem que ter um coração compassivo para você lidar com pessoas, não é? E isso para mim tem sido um desafio, mas eu estou aí, estou firme no propósito. Todos nós estamos crescendo. Eu não vou dizer já atingi a perfeição, que não atingi, não. Sabe, às vezes eu tenho que ficar lá, Senhor, me dá graça, me dá graça, me dá paciência, Senhor, eu não posso explodir com essa pessoa, né? Eu tenho que demonstrar amor, eu tenho que dar uma palavra de ânimo, de encorajamento, né? A minha boca precisa ser abençoadora, né? Às vezes você já está cansado até de dizer as mesmas coisas. Sim. Mas a paciência é um aspecto, né, do fruto do Espírito. E graças a Deus que Ele habita em nós para nos ajudar. E também devemos aplicar pressão estrategicamente a fim de expor áreas que precisam de força e graça. Então, é sempre, né, aquele confronto que precisa trazer lá de dentro para fora a raiz do problema. Né, o que leva você a praticar esse mesmo erro reiteradas vezes? Onde está a raiz do problema? E isso o líder junto com o liderado. É um trabalho em parceria. Sim. Né? Até descobrir que a pessoa, o infrator, descubra a raiz do problema. E às vezes não é o pecado ali em si. Por que essa fraqueza? O que deu brecha? Né? Onde isso começou?
É um processo de autoexame, que a pessoa vai crescer nisso, né? Então vai cavando, até chegar na raiz do problema, né? E às vezes a raiz do problema às vezes está lá na primeira infância. E sempre com a ajuda do Espírito Santo, que conhece todas as coisas. Isso, ele vai trazer a palavra de revelação, ele vai trazer à luz aquilo que você precisa conhecer, porque o alvo de Deus é que você seja quem ele planejou que você seja. E isso nós queremos, e toda a liderança aqui na CCA quer isso, ver isso na vida de todos os nossos irmãos em Cristo, né? Nós somos uma família aqui que está consciente da nossa missão de realmente extrair o ouro das pessoas, ok? Faça as seguintes perguntas, né? Elas estimulam o pensamento dentro da pessoa que tem o problema. Então, as perguntas certas vão fazer a pessoa pensar. Isso. Então, faça as perguntas certas. Agora, para fazer as perguntas certas, aí nós dependemos do Espírito Santo também. Para nos revelar, né? Porque isso tudo está muito escondido lá dentro da pessoa. E às vezes o processo... camuflado, né? O processo tem que ser feito com estratégia, com cuidado, porque se entrar diretamente... Não vai ser numa única entrevista, não. Exatamente. Se você entra de sola no problema... às vezes a pessoa não suporta, né? Ela não suporta. Então você tem que ir devagar, tirando, é igual cebola, vai tirando camada por camada, né? Isso, até chegar lá no âmago. Até chegar no âmago. Segundo, as perguntas certas, elas permitem que a pessoa tenha uma oportunidade de elaborar a maior parte dos pensamentos sobre o problema de dentro para fora. A pergunta faz a pessoa pensar. E o pensar vai trazer lá de dentro, entendeu? Ela vai junto com você através das perguntas, né? Terceiro, elas ajudam a pessoa a ter acesso à sua grandeza e demonstrá-la durante o confronto. Então, vai clarear lá dentro, né? O que há de bom, o que não há de bom em mim. Eu não tenho só o que é ruim, eu tenho coisas boas também, né? E isso vai trazer aí um ânimo para a própria pessoa. Mas é promoção, né? Promover o ser humano, né? Esse é o amor de Deus. Quem só enxerga problemas, só enxerga toxicidade, veneno, ele nunca vai ajudar ninguém. Agora, quando você olha para a pessoa com o objetivo de promovê-la e restaurar a dignidade dela, gente, o Espírito Santo ele fica numa torcida enorme. Sim. E tudo através das perguntas certas. As perguntas certas, elas lembram as pessoas coisas que ela tende a esquecer sobre si mesma quando falha, como nós já dissemos, né? Elas demonstram o relacionamento de aliança entre as duas partes, né? Então, quando o que está fazendo a pergunta e o que está respondendo, eles estão em aliança, eles estão ali, né? Comprometidos um com o outro, de ajudar, de levantar essa pessoa para que ela viva a sua melhor versão e não continue na prática. Olha, eu estou muito contente. A sogra do meu filho está ligada na live. Oi, Cida, um abraço para você, para o Luiz. Bem-vinda. Bem-vinda. E também as perguntas certas, elas permitem que a pessoa que faz, né, o confronto continue sendo uma aliada. Porque quem está dando a resposta é a própria pessoa, não é o que está fazendo a pergunta. Não é uma ruptura, muito pelo contrário. Entendeu? Porque se a pergunta fosse feita e o líder respondesse, o outro poderia até se ofender. Sim.
e se afastar. Mas como não é o líder que responde, é a pessoa, então a resposta veio dela. Exato. Então ela tem que concordar com ela, né? Sobre o que ela disse, ok? Concluindo, o confronto ele é necessário e saudável onde há relacionamentos, né? Aí você imagine a nossa rede de relacionamentos, né? Como ela é grande, é em casa, é marido, esposa, pais, filhos, entre os irmãos de sangue, né? No trabalho, enfim, em na rua, em todo lugar que você está. E sempre deve ser feito com brandura, com amor e sempre usando as perguntas certas, né? Exato. E o ingrediente-chave aqui é a confiança. Você, antes de fazer esse confronto, você precisa já ter feito atos de bondade para essa pessoa, senão ela não vai confiar em você. Isso é uma conquista, né, Valdir? É conquista. É uma conquista. O líder que não conquista a confiança das pessoas, ele vai ser apenas um líder formal, mas não vai ter impacto na vida dela. Exato. Não é? Então veja que responsabilidade que é enorme. Liderar, né? E então nós temos o exemplo de Jesus, né? Ele confrontou várias pessoas, né? Os seus discípulos, o jovem rico, a mulher samaritana, mas sempre fazendo perguntas, com muita compaixão no coração, muito amor, e nenhum dessas pessoas pegas em flagrante se sentiram rejeitadas por Jesus. Eu não vi ninguém reclamar que foi discriminado. Exatamente. Então, a compaixão tem que estar presente. Para a reflexão, aqui uma frase de Bill Johnson. Se confrontar outra pessoa não faz você sofrer, então provavelmente você está tendo a atitude errada. Está faltando compaixão. Aí a compaixão é fundamental. Para aplicação, o que esse estudo falou ao seu coração? Eu espero que tenha trazido aí alguma reflexão ao seu coração, né? E para indicação, o confronto bem-sucedido constrói relacionamentos e fortalece vínculos de aliança. E é um estilo de vida, é um modo de ser, é um modo de viver, né? E então flui aí das suas convicções, dos seus valores essenciais, e confronto, honra, misericórdia e compaixão andam de mãos dadas. Ok? Amém. E nós temos aí uma oração na apostila, se você tem, que podemos fazer juntos agora, antes de encerrar. Senhor, sonda o meu coração, faz uma varredura em meu interior e vê se há alguma coisa de que tenho que me arrepender e te pedir perdão. Eu quero trilhar teu caminho santo e eterno. Senhor, dá-me humildade para aceitar o confronto sincero e amoroso de outras pessoas. Ajuda-me a exercer o confronto com outras pessoas com amor e compaixão, sem tentar controlá-las. Amém. Amém. Ok? Então, você pode estar revendo, né, aí na sua apostila esses pontos que foram abordados e coloque em prática, né? Comece, dê o primeiro passo. Não é fácil, mas nós vamos adquirindo aí habilidade, entende? Até se tornar um estilo de vida. Que aí, né, flui naturalmente. Ok? Então, que vocês tenham aí um resto de semana cheio da graça de Deus, que os seus relacionamentos sejam enriquecidos, né,
com o confronto, com amor, com compaixão, com brandura, como ele deve ser. Aplique no seu dia a dia e você vai crescer, vai se tornar aí uma pessoa que lidera, né? E que leva as pessoas ao crescimento, à maturidade. Amém. Olha, eu fiquei muito contente porque eu vi que a Tânia, que a Larissa estavam conectados. Seu pessoal da sua célula, né? Um abraço para vocês, estou com saudade de vocês e estou contente com todos aqueles que participaram, que colocaram seus comentários. Que Deus te abençoe e que você seja uma pessoa bem-sucedida, próspera, abençoadora nessa terra. Aliás, eu gostaria de dizer para você que está aí, que talvez nem colocou ali, né, não notificou que você está presente, eu não sei se todos o fizeram, mas que é muito importante para mim, aqui para o pastor Ney, que nossos liderados, né, aqueles que são das nossas células, aparecessem aí para nós. Vocês nos honram quando vocês fazem isso. Eu estou vendo alguns também da minha célula, mas não estou vendo todos. Eu não sei, corre aí para mim, Patrícia. Então, né, tem aí pessoas que são, pessoas que não são, mas está faltando muita gente aí. Ah, sim. Está faltando. Uhum. Está faltando pessoas aí. Então, eu acho que está na hora de nós entrarmos em contato um por um, né? Ou talvez, não quero julgar, você possa se expor num outro horário, né? Que não seja esse exatamente. Né? Que talvez não seja o ideal para você, como fica no Face, você pode ver depois. Mas eu quero dizer, é importante para mim que você diga que você está vendo aí, né, o estudo, nos acompanhando. E além do mais, faça contato com outras pessoas, né? Encaminhe aí para outras pessoas para que nós possamos abençoar um número maior de pessoas. Amém? Esse é o nosso intuito de estarmos aqui online. Abençoar a família CCA e abençoar muitas outras pessoas. Amém? Eu amo vocês e não vejo a hora de estarmos novamente juntos nas células, ok? Ok, que bom. Olha, o Santos Dumont aí completo na live, hein? Obrigado, Eu quero ver Mogi Moderno, a célula minha do Péricles, né? Aqui, isso. Ó, firme conosco, ok? Deus abençoe vocês. Beijos. Tchau.